Bom dia, galera aí do segundo ano. Professor Roberto aqui para mais uma aula de física. E como vocês podem perceber, agora estamos aqui de equipamento novo. Estamos com o microfone aqui agora profissional, microfone de estúdio. Dá uma olhada aí, sente o drama aí, olha só. Aqui agora sim, além da mesa digitalizadora, né, que a gente já usa nas nossas aulas de física, que é esse equipamento aqui com a canetinha, né, que a gente consegue aqui usar como se fosse uma lousa. Agora a gente tem aqui também um microfone que dá uma qualidade um pouco mais profissional para os nossos áudios, tá? Tudo isso para tentar garantir aí um melhor bem-estar para todos nós, né? Um melhor aprendizado, né? Porque na verdade o foco de todos nós, professores da escola aqui, é que garantir a aprendizagem de vocês, né? Então eu espero aí que vocês curtam aí esse novo equipamento, né? Na verdade, o motivo da aquisição, claro, é sempre para melhorar as aulas para vocês, alunos, tá? Então, vamos começar aqui, ó, abrir o material de vocês aqui no portal do Olimpo, né? Porque eu acho interessante, porque aqui eu consigo mostrar o material, né? E consigo, ao mesmo tempo, explicar o conteúdo para vocês. Como vocês podem perceber, antes da gente começar a aula em si, vou só passar aqui para vocês entenderem, ó. Tem duas páginas aqui só de explicações, né? Ou seja, é um conteúdozinho bem curto, né? É um assunto que nós vamos resumir ele aqui no máximo uns 10 minutos, acho que nós não vamos passar disso, mas é um conteúdo bem interessante, tá? Alguns conceitos que a gente tem, né? No decorrer do tempo da nossa vida, que a gente acredita ser verdades absolutas, nessa aula aqui, vocês vão perceber que não é bem assim, tá? Não existem aqui verdades absolutas. É importante que vocês entendam isso, tudo bem? Bom, galera, então eu vou começar aqui falando sobre o que é esse diagrama de fases, tá? Para vocês tentarem entender aí um pouco mais dessa parte da física, né? Que muita gente, quando olha para esses gráficos, fala, meu Deus, gráfico de novo, não sei o quê. Mas não se preocupe, gente, é um conteúdo bem tranquilo, bem fácil de interpretar, bem fácil aí de entender, tá bom? Bom, o que seria esse diagrama de fases? Vamos lá, então. Diagrama, ó, o próprio nome já diz, né? É um diagrama. Ele é um gráfico, né? Então, nesse gráfico aqui, eu tenho pressão no eixo Y e tenho aqui no eixo X a minha temperatura, tá? Então, aqui eu tenho um diagrama, né? Então, tá aqui nosso diagrama. Você vê que pode ter uma partezinha verde aqui, uma partezinha vermelha e uma partezinha roxa, né? Que nós vamos falar agora o que seria isso. Basicamente, ó, o que está acima aqui, ó, o que está nessa região aqui, ó, é tudo sólido, tá? O que está aqui abaixo é tudo vapor. E o que está aqui no meio, entre essas duas linhas, é líquido, tá? Ou seja, você tem no mesmo gráfico os três estados da matéria. Você tem sólido, líquido e gasoso, vapor, né? Então, o que vai acontecer, gente? O que vocês têm que entender? Qual que é o conceito principal aqui desse conteúdo? É o seguinte, ó. Nessa linha verde, quando você está em cima dessa linha verde, ou seja, quando você está numa pressão específica e numa temperatura muito específica, pode existir sólido e vapor simultaneamente. Em cima dessa linha vermelha pode existir líquido e sólido simultaneamente. E em cima dessa linha roxa pode existir líquido e vapor simultaneamente. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que, na verdade, não é só a temperatura, agora destruindo os sonhos aí de infância, né? Não é só a temperatura que é responsável pelos estados da matéria. Tá? Então, muita gente acredita que tem uma barra de gelo, né? Como é que eu faço para transformar essa barra de gelo do estado sólido para transformar para o estado líquido, né? É muito simples para derreter a barra. Vai lá então e esquenta ela, adiciona calor na barra, adiciona temperatura, né? Então o que vai acontecer, gente? Na verdade, não é só a temperatura. Como nós estamos numa região aqui próximo do nível do mar, né? Estamos numa região aqui bem próximo de 1 atm de pressão, então a gente está acostumado com temperaturas, estamos todos acostumados com temperaturas, né?
que vai aí, como é que eu vou explicar para vocês? Variar nessa pressão constante. Então, por isso que eu falo que aproximadamente 100 graus Celsius você tem a ebulição e aproximadamente a 0 graus Celsius tem a fusão, né? Seria mais ou menos essa ideia. Só que o que acontece? A nossa pressão também ela pode variar, né? E ela pode variar, inclusive, eu trouxe até aqui, eu tive a curiosidade de pesquisar, esse diagrama aqui é um diagrama qualquer, um diagrama de explicação só, tá? Mas o que acontece? Sempre que acontece uma transformação, a pressão constante, o que vai determinar isso aí é a temperatura. Por exemplo, para você ter pressão constante, você precisa mudar a temperatura. Então, você tem para o gelo, né? O gelo vai ficar sempre na mesma temperatura. Então, imagina uma linha reta aqui, no eixo X. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma pressão constante, mas está no estado sólido, depois passa para o líquido, depois para o gasoso. Mas como é que vai funcionar isso aqui? Se for uma linha reta bem aqui assim, se for uma linha reta bem aqui assim, a única coisa que muda é a temperatura, a pressão é constante, né? É o caso da água, né? Vamos pegar aqui, eu tive curiosidade de pesquisar o diagrama real da água, é esse aqui, Esse é o diagrama real da água. Observe alguns pontos importantes nesse diagrama, Aqui a pressão ambiente, né? A pressão nível do mar, que é 1 atm. Vocês podem perceber que a 1 atm, aqui é 0 graus Celsius, até 0 graus Celsius é tudo sólido, ou seja, tudo gelo. Se você esquenta mais, ou seja, você vai andando mais para a direita aqui, vai virando líquido. E depois de 100 graus Celsius, esse líquido vira vapor. É o ponto de ebulição da água aqui, e aqui é o ponto de fusão do gelo. Ah, Roberto, mas isso é a pressão constante. Exatamente, a pressão constante. Eu posso fazer uma transformação, não a pressão, mas a temperatura constante? Consegue. Aqui, essa linha aqui pontilhada, imagina o seguinte, está vapor, não está? Segue a linha pontilhada, tudo a 100 graus Celsius, mas eu estou aumentando a pressão, tá vendo? Aqui, chegou a 1 atm. Se eu continuar aqui acima de 1 atm, 100 graus Celsius volta para o estado líquido. Entende? Então, na verdade, para determinar o estado físico da matéria, você precisa dessas duas informações, tanto a pressão quanto a temperatura, tá bom? Então, assim, essa é o conceito básico, tá? Do diagrama de fases. Agora, existe um lugar massa, que é esse ponto aqui, Esse ponto, obviamente, está entre 0 e 100, mais próximo aqui de 0, né? E com a pressão bem menor do que 1, menos que 0,5 atm. Bem aqui assim, bem aqui, onde se encontram essas três linhas, é o que nós chamamos de ponto triplo. Nesse caso aí, como esse diagrama é da água, eu vou chamar isso de ponto triplo da água, tá bom? O que seria esse ponto triplo? O ponto triplo, gente, é o ponto onde é possível a coexistência dos três estados físicos da matéria. Ou seja, nessa temperatura que essa setinha está apontando, que é onde se encontram essas três linhas, você vai ter vapor, líquido e sólido, tudo junto ali. Tá? Você vai ter tanto o sólido quanto o líquido, quanto o gasoso, tudo na mesma temperatura e na mesma pressão. Tá bom? Nós chamamos isso de ponto triplo da água. Bom, mas voltando aqui ao nosso conceito aqui do nosso material, né? Então aqui, tá vendo o Tzinho aqui, chamado de ponto triplo, né? Voltando ao nosso conceito aqui do nosso material do diagrama de fases, uma outra coisa que eu preciso que vocês entendam, voltando até inclusive aqui para o diagrama da água, por isso que um alpinista, né? Por isso que uma pessoa, quando vai escalar montanhas, quando vai para grandes altitudes, né? E você for cozinhar nessas grandes altitudes, você precisa levar sua panela de pressão, né? Por que precisa levar a panela de pressão? Porque a pressão ambiente vai estar menos do que 1 atm. Se vai estar menos do que 1 atm, automaticamente aqui, se tiver menos que 1 atm aqui, automaticamente o ponto de ebulição da água diminui. Vamos supor que esteja 0,8 atm, mais ou menos aqui assim. Aí você vem seguindo a linha aqui e vai dar mais ou menos aqui, não é? O que vai dar mais ou menos aqui. Então vai diminuir a temperatura. Então conforme você vai diminuindo a pressão, o ponto de ebulição da água vai diminuindo. Tá? Isso é importante para vocês entenderem o porquê que em altas altitudes, né, o nosso ponto de ebulição ele acaba diminuindo, tá bom? Esse é o que nós chamamos de diagrama de fases, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido isso aí, espero que vocês tenham entendido o que é o ponto triplo, né? Então tá aqui o material de vocês, aqui explicando o que é o diagrama de fases, né, falando das substâncias, né,
e falando das substâncias que se contraem na fusão. Então, falando que é sobre a fusão, e aqui tem um exemplo. E agora o que eu vou solicitar alguns exercícios para vocês, tá? Ih, tô mostrando as respostas aqui, hein? Acho melhor eu olhar aqui no meu livro, né? Mas enfim, vamos lá aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Vocês podem ficar despreocupados, tá, gente? Geralmente, quando cobra esse tipo de conteúdo, geralmente são questões mais teóricas, não tem cálculo envolvido, tá? Então são questões bem tranquilas. Se vocês entenderam tudo que eu falei até agora, vocês vão conseguir tirar de letra aí as questões que eu vou pedir vocês para fazer, tá bom? Eu vou fazer com vocês a número 1, tá? Vou fazer a número 1 com vocês e eu peço que vocês façam a 2, a 3, a 4 e a 5 para mim até o final desta aula, tá bom? Número 1 fala assim, ó. Uma revista traz a seguinte informação científica. O gás carbônico no estado sólido é também conhecido como gelo seco. Ao ser colocado na temperatura ambiente, ele sofre um fenômeno chamado sublimação, ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. É correto afirmar que a sublimação é um fenômeno... Gente, a sublimação ela é um fenômeno físico, né? Ela não é um fenômeno químico. Por quê? Olha só. Vamos voltar aqui ao nosso diagrama de fases. Ó. A sublimação é quando passa do estado sólido direto para o estado de gás, de vapor. Então, é essa linha verde aqui. Ó. Só que para isso você tem que ter pressão e temperatura, né, específicos. Lógico que nesse caso está falando do carbono, né, do gás carbônico. Então, o gás carbônico ele vai ter ponto triplo diferente, vão ter ponto de fusão, ebulição e sublimação diferente da água, né? Mas é um fenômeno físico, uma vez que não ocorreu transformação de substância, ou seja, continua sendo gás carbônico, né? Ele está no estado sólido e a temperatura ambiente se transformou em gás, por chama gás carbônico, tá bom? Então, a número 1 é a letra C. Vocês viram alguns ali vocês viram alguns ali na gravação, né? Mas tudo bem. Vocês vão fazer para mim agora a 2, a 3, a 4 e a 5. São aí 4 questões. Não tem cálculo, né? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Mas qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem me procurar, tá? Eu estou aqui sempre no WhatsApp, pode em tempo integral, não precisa ser exatamente no horário da aula. Se surgir qualquer dúvida no decorrer do dia, podem me chamar aqui, que eu esclareço aí tranquilamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado aqui das novidades, né? E a gente se encontra aí na próxima aula de física. Espero de verdade aí que vocês deem um feedback positivo com relação a essa aula, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até a nossa próxima aula. Essa foi mais uma aula de física aqui da Escola Cecília Meireles. Um abraço e até a próxima.